E hoje eu quero falar a respeito da casa do apóstolo Paulo. Então hoje o nosso tema é esse, a casa, me ajuda, a casa de Paulo. Quero orar, Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos e usa-me como instrumento, é o que eu te peço no nome de Jesus. E se vocês creem, que possam dizer amém e amém. Nesse caso, desse texto que eu vou me referir, da casa de Paulo, é uma casa que vai ser alugada por Paulo. Mas pastor, como assim então a casa de Paulo? Na verdade isso demonstra para nós de que de fato nada é nosso, tudo é dele, tudo pertence a ele. Só que eu começo fazendo menção à forma que eu terminei a respeito da casa de Jairo. A casa de Jairo é a casa que carregava consigo uma esposa e pelo menos uma filha que possuía 12 anos de idade. E o texto na casa de Jairo mostra-te que num determinado momento essa filha adoece. À medida que Jairo vai procurar por Jesus, essa filha morre. E de repente alguém vai levar ao conhecimento de Jairo e também de Jesus, de que a filha havia morrido. Quando chega ao conhecimento de Jesus, Jesus acalma o coração de Jairo, dizendo: ela não morreu, ela dorme. E aquilo de uma certa maneira aquieta o coração de Jairo. Mas eu fico tentando imaginar o coração da mãe, que carrega consigo uma filha morta dentro de casa, que agora tem que olhar para o rosto dessa filha e entender que ontem tinha vida e hoje não tem mais. Entender que ontem tinha brilho e que hoje não tem mais. Na verdade essa mãe, e que a gente pouco fala dela, vai viver um momento muito difícil, muito conflitante, porque agora está sobre ela todo o peso de suportar todas as dores possíveis. Mas eu não digo uma dor comum, eu digo a dor da perda de uma filha, em que essa mãe agora vai precisar aprender a lidar com isso e aprender a aguardar a chegada de Jairo. Ela não tem qualquer noção de que aquele que está vindo com Jairo é capaz de trazer à vida essa menina que está morta. Ela não tem qualquer noção de que Jesus está vindo para trazer vida para a casa de Jairo. Só que a Bíblia diz que haviam muitos na casa de Jairo, pois nós entendemos que essas pessoas não foram pessoas contratadas para prantear. Pelo fato de eles serem benquistos, pelo fato de eles serem amados, essa casa estava cheia de pessoas que agora não estavam chorando, estavam pranteando, é o que diz o texto. É mais do que um choro, é alguém que chora copiosamente e que sente na sua alma uma dor tão profunda, tão intensa. De repente chega com Jairo Jesus, aquele que promove a vida, aquele que é a própria vida. Ele mesmo vai dizer: eu sou a vida e a ressurreição, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. E agora este entra dentro da casa de Jairo, e quando se depara com as pessoas pranteando, chorando copiosamente, ele vira e diz, para tentar acalmar o coração daqueles que estão chorando, de que a menina não está morta, de que a menina dorme. E agora aqueles que estão pranteando começam a rir, é o que diz o texto, porque eles entendiam o que era uma pessoa viva e também compreendiam o que era uma pessoa morta. E aquela menina já não respirava mais, já não tinha mais sinais de vida. E Jesus então, Ele precisa nos fazer entender algumas coisas. Dentre as coisas que eu preciso compreender na casa de Jairo,
é a importância de quem está dentro. Eu vou repetir isso porque isso é de suma importância. É nós detectarmos quem está dentro. Porque muitas das vezes existem pessoas do lado de fora que só vão entrar quando aqueles que estiverem do lado de dentro saírem. Às vezes a gente não lida bem com isso. A gente não compreende bem algumas coisas, mas alguns que estão dentro vão precisar sair para que Jesus entre. Pois já tem alguém do lado de fora que precisa entrar, e esse que vai entrar vai trazer vida, vai mudar o quadro, vai tirar a dor, vai tirar as lágrimas, vai remover as lágrimas, e agora vai colocar um sorriso nos lábios. Então eu aprendo com a casa de Jairo, e daqui a pouco eu entro na casa de Paulo. Eu aprendo com a casa de Jairo porque ela me ensina algumas coisas. Ela me ensina que nem sempre os que vão estar dentro podem fazer parte do milagre que o céu determinou para a minha vida. Deus tem algumas coisas para realizar em nós e através de nós. E há uma importância muito grande de entendermos que algumas pessoas que estão dentro não podem fazer parte daquilo que Deus tem para nós. Isso dói, isso machuca, não é fácil. Mas alguns starts, algumas coisas só vão se manifestar quando algumas pessoas não fizerem parte do recinto. E não estou falando propriamente dito de coisas que talvez te firam, ou de não. Estou falando a respeito daquilo que compartilhamos, irmãos. De coisas que abrimos a nossa boca para compartilhar, de sonhos, de promessas, com pessoas que não creem da mesma maneira que você crê, que não acreditam da mesma maneira que você acredita. E Deus tem nos ensinado, principalmente nesse mês de janeiro, que é o mês de nos calarmos. É um mês em que Jesus vai colocar algumas coisas em ordem dentro da nossa própria casa. Ele vai abrir a nossa visão, porque eu duvido que a mãe riu. A Bíblia fala da incredulidade de Sara, ou de Sarai. E a Bíblia diz que Sarai vai rir quando ela ouve dizer que Deus vai dar um filho. Só que ela ainda não tinha tido Isaac. Eu duvido a uma mãe rir quando entra alguém dizendo: ela não está morta, ela dorme. Vai reacender as chamas do teu coração, vai reacender as esperanças da tua alma. E hoje a palavra de Deus para a tua vida é exatamente essa. Cuidado quando você compartilha. Cuidado quando você fala, porque às vezes existem algumas coisas, e isso eu já virei para algumas pessoas e já disse a elas, e às vezes é difícil de entender, que é com você, é para você, é para mais ninguém. É Deus realizando coisas e dizendo: isso aqui é contigo, filha. Isso aqui é contigo, filho. Isso aqui sou eu e você, você e eu. Não tente dividir ou compartilhar coisas que não são para ser compartilhadas. E aí entra Jesus nessa história, e quando ele entra, ele agora precisa organizar a casa de Jairo. Dos seus 12, ele só vai levar 3: Pedro, Tiago e João. E agora ele vai entrar e ele vai liberar uma palavra que foi liberada pela mãe, e que era liberada pela mãe todos os dias ao amanhecer. A mãe acordava a sua filha dizendo: Talita cumi, menina, levanta-te. E a mãe então ouvia que o seu comando era obedecido pela sua filha. E a sua filha então começava a despertar do sono, e quando via, estava de pé. Só que numa determinada manhã, essa mãe vira para sua filha e diz: Talita cumi, menina, levanta. E a menina não levanta. Agora ela percebe que aonde havia um fôlego já não tem mais, aonde havia esperança já não há mais. E dali por diante, agora Jesus ele entra na casa. E uma das maneiras dele acalmar o coração da mãe e do pai
é entrar na casa e proferir as mesmas palavras. Irmãos, eu acredito que quando a mãe ouviu Jesus dizer Talita cumi, na mente dela, ela disse consigo mesmo: bem, isso aqui eu disse ontem, anteontem, semana passada, mês passado, e ela me obedeceu. Mas eu percebo que esse homem que está entrando na minha casa carrega consigo uma autoridade que eu não possuo, carrega consigo uma fé que eu também não tenho. As minhas esperanças estão nas palavras dele. Ainda que eu tenha proferido essas mesmas palavras outrora, agora eu acredito que essa palavra que está sendo lançada por ele vai ser capaz de mudar o quadro da minha casa. Em outras palavras, tinha uma mãe com uma expectativa no seu coração de que aonde havia choro, ela cria num Deus que transformava choro em riso. Deixa eu liberar uma coisa para a tua vida em nome de Jesus. Deus me usa nesse altar para algumas pessoas, para dizer: Ele vai transformar o teu choro em riso. Algumas coisas na sua vida você acha que vão permanecer da forma que está, permaneceria se Jesus não entrasse na sua casa. Ao entrar na sua casa, ele começa a mover, e ele começa a mexer com as estruturas e com os alicerces da sua casa. E ele hoje vira e me usa para a tua vida, para dizer: é tempo de restauração, você está entendendo? É tempo de coisas novas, é tempo de Deus pegar e transformar aquilo que está morto. Mas pastor, ele disse que não vai mais voltar para casa. Pastor, ele disse que não me ama mais. Não se preocupe com isso, porque o dono do amor supremo é quem está entrando. E quando ele entra, ele começa a mover. Irmãos, o primeiro a sentir o impacto da entrada de Jesus são as paredes e os alicerces da casa. Em nome de Jesus, creia nisso. Os alicerces já perceberam a entrada de alguém que tem poder sobre todas as coisas, que estava na criação com o Pai, quando o Pai fez os céus e também fez a terra. Então hoje Deus me usa para a tua vida, para dizer, para te contar uma coisa, um segredo. Os alicerces já perceberam a presença de alguém diferente. Tem alguém entrando na minha casa. Esse alguém não é um alguém comum, não é mais um visitante, não é mais alguém que ora chora e ora ri. Não, ele é alguém que tem uma palavra de vida para liberar. E outra coisa, é uma palavra de cura, porque o Consolador, ele vai anunciar, ele vai dizer: virá um após mim, virá um outro. Esse outro, irmãos, ele está falando do Espírito Santo. Então Deus hoje vira para nós e diz: esse tempo é tempo de cura, esse tempo é tempo de manifestação, esse tempo é um tempo de milagre, esse tempo é um tempo que Deus quer pegar as nossas vidas, pegar eu e você, mexer com as estruturas e com os alicerces da sua casa. A sua casa, agora eu falo, é a sua vida. Ele quer mexer com você de dentro para fora. Por quê, pastor? Porque quando ele mexe, ele começa a arrumar a casa. Ele entra e ele mexe com a gente, irmãos. Ele começa a arrumar e começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Ei, lembre-se, o tempo todo meu de crente, eu aprendi que quando se fala de vento, se fala de um Deus que talvez castigue. E é certo que ele é amor, mas também é fogo consumidor. Mas todas as vezes que alguém dizia: parece que eu estou no vento, eu tenho um segredo para te contar. Todas as vezes que Deus quis manifestar algo grande e sublime, Ele usou o vento a seu favor. Ele vai usar o vento, porque a Bíblia diz e mostra que quando Moisés toca com o seu bordão o mar vermelho, irmãos, começa a soprar um vento oriental, um vento que vai dividir as águas no sentido contrário. Então Moisés está do lado de cá e Deus está abrindo o mar do outro lado. É isso que eu quero te dizer. Ele não vê nada, mas Deus já está fazendo. Você não está vendo nada, mas Deus já está agindo. Já tem um Senhor abrindo o mar de lá para cá. Você está entendendo? Ele toca, e quando ele toca, nada acontece. Bem, nada acontece na prisma da visão, da limitação de Moisés, mas Deus já está fazendo um vento oriental soprar. Vento tão forte
mas tão forte que ele é capaz de dividir as águas, irmãos. Tamanha a força do vento, e o que enche o meu coração de fé e de esperança é que como pode um vento tão forte, ao ponto de dividir as águas de um lado e do outro, não ser capaz, irmãos, de mover nenhum daqueles que estão agora atravessando o mar vermelho do povo hebreu? Você está entendendo? Como é que pode um vento forte, capaz de dividir águas, não mover um ser humano? Há ventos acima de 100 km por hora, irmãos, eles são capazes de movimentar coisas e pessoas. Esse vento era acima dos 100 km por hora e dividiu as águas. Mas sabe por quê? Que os homens que estão atravessando, eles não são impedidos pelo vento, não são carregados pelo vento, porque o propósito do vento era dividir as águas e não carregar ou deslocar as pessoas que estavam atravessando. Quando você entende que você faz parte de um propósito e que nem morte nem vida, é o que o escritor, que o apóstolo Paulo vira aos Romanos, lá no capítulo de número 8, a partir do seu verso de número 35, irmãos. Quando você entende isso, quando você compreende isso, você é tomado por uma fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí ele vira: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje Deus te pega e diz assim: acalma o teu coração, pois aquilo que tu está achando que não tem mais jeito, tem jeito. Aquilo que tu está achando que não tem solução, tem solução, porque Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando nesse mistério, Ele está entrando nesse manto. E aí, irmãos, quando Ele entra, repita comigo, diga: as estruturas deste lugar já perceberam a presença dEle. Aponta para o alto. Repita comigo, diga: as estruturas da minha casa já perceberam a presença dEle. Diga assim: algo vai acontecer a qualquer momento. Jesus não grita, eu grito, e muito. Jesus não. Jesus vai dizer: Talita cumi. Vai virar para a mãe, em outras palavras, vai dizer: eu sei o nível e o tamanho do teu sofrimento, mãe. Porque nós homens saímos e elas muitas das vezes ficam. E ainda quando saem os dois, trabalham os dois fora, são vocês, ou em vocês fica o acúmulo de coisas. Porque às vezes o pai não suporta ouvir. Nas orações que a gente tem feito pelo filho de um primo, ele virou para mim e disse assim: eu não aguento nem ler o laudo. O filho foi acometido de um câncer, 30 anos de idade, quando chegou a notícia. Aquilo que
o pai não consegue ler, a mãe lê 3, 4, 5 vezes, porque ela quer tentar achar uma solução, ela quer tentar entender. Jesus agora trata com a mãe, que pouco se fala no texto. De repente seu nome é pouco citado, mas tem um Deus que me usa para a tua vida, para dizer que ainda que seja pouco citado, se não fosse você, já tinha desmoronado tudo. Se não fosse a sua estrutura, se não fosse os seus choros nos banheiros, usei plural, talvez de forma errada, o seu choro no banheiro, debaixo do chuveiro, tendo que sair com os olhos inchados, seus filhos percebem que alguma coisa aconteceu, mas tu tem que dizer que não aconteceu nada. Você tem que se importar como alguém forte, alguém valente, alguém... Agora Jesus vai precisar dizer, Talita cumi. Aquela mãe olha e diz assim, não acredito que Ele conhece a nossa intimidade, mas eu hoje vim te dizer que tem um Deus que conhece a tua intimidade. Sabe o que se passa nos bastidores da sua câmara de dormir, sabe quem é você, sabe o quanto tu sofre, sabe o quanto palavras que são ditas, que muitas das vezes te ferem, te remoem, te massacram, te humilham, o quanto isso, muitas das vezes, para quem está ao teu entorno, tem que te achar forte, dizendo ela tem que suportar. É essa mãe que agora carrega uma filha morta, é essa mãe que tem dentro da sua casa uma filha morta. Por quê, pastor? Porque o pai está vindo com Jesus, irmãos. O pai está... O texto diz que ele creu na palavra que Jesus libera. Não está morta, cara, quieta. Mas tem uma mãe que está aguardando. Parece que os passos são longos, sabe? Da onde Jesus está até a tua casa, parece que está sendo demorado demais. Ainda não entrei na casa de Paulo, né, irmãos? Ainda está demorado os passos. Você ainda não compreendeu. Mas hoje eu vim te dizer, como instrumento de Deus, de que está tudo debaixo do controle dele. Ele está dizendo, aquieta o teu coração, porque eu vou chegar, e quando eu chegar eu vou arrumar a sua casa. Quando eu chegar, você me perdoa, eu vou tirar algumas coisas. Tem algumas peças desse tabuleiro de xadrez que eu vou remover, porque não faz parte daquilo que eu quero fazer na tua vida. E aí ela começa a viver isso. Ela começa a se deparar com Cristo, que traz uma palavra de vida tão forte, tão poderosa. Irmãos, eu quero te dizer que a menina, a Talita cumi, a menina que vai levantar daqui a pouco, a sua estrutura corporal já percebeu que Jesus está entrando na casa. Você está entendendo? O que é isso, pastor? Eu lhe digo. A Bíblia fala de um pai que tinha um filho endemoniado. E a Bíblia diz que esse pai vai procurar os discípulos, dizendo para eles, olha, tem hora que o demônio lança ele no fogo, tem hora que lança ele na água, e eu não posso fazer absolutamente nada. E que os discípulos vão tentar expulsar o demônio e que não vão conseguir. Aí o pai vai em Jesus. Aí Jesus ouve o pai. O pai vira para Jesus e diz, Senhor, eu fui nos seus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. Escuta uma coisa, existem coisas que não é por falta de capacidade. Tudo bem que o texto vai dizer que Jesus depois lá na frente responde os discípulos, dizendo, Senhor, por que o demônio não se sujeitou a nós? E ele vai dizer que há castas que não saem senão por jejum e oração. Esse é o contexto do enredo desse texto. Mas não é disso que eu quero falar, não é a capacidade. É de irmos na pessoa certa que vai resolver os nossos problemas. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus ouve o pai.
E o pai começa, não, tem hora que o demônio lança ele no fogo, depois lança ele na água. Você imagina, irmãos, quão marcado era o corpo desse jovem endemoniado? E enquanto Jesus conversa com o pai, o endemoniado, o jovem está rolando no chão. Mas sabe o que Jesus faz a respeito do endemoniado nesse momento? Nada. Como assim, pastor? Existem problemas que eles vão ser tratados daqui a pouco. Por conta de quê? Por conta de que o Senhor olhou do alto e percebeu que primeiro Ele tem que tratar contigo, para depois tratar com o seu problema. Aí Jesus pergunta para o pai e diz assim: quanto tempo se sucede isto? Mas isso aqui, essa pergunta é complicada de entender, porque Ele não é Deus, não sabe de tudo. Por que Ele pergunta? Ele pergunta para confrontar o pai. Ele vira para esse pai. Isso aqui, irmãos, eu já ministrei isso aqui algumas vezes e vale a pena uma reprise. Ele pergunta para o pai, no intuito de dizer ao pai: por que quando esse problema estava pequeno você não entregou nas minhas mãos? Por que tu esperou esse problema crescer ao ponto de sair do teu controle para agora você vir me apresentar? Por que você só me apresentou quando você não tem mais condições ou capacidade de resolvê-lo? Aí Jesus agora vai virar um endemoniado e vai dar uma ordem. A ordem de Jesus é: sai dele, Mateus. Só que é lindo, porque é só sair dele? Não, é sai dele para nunca mais voltar. Eu tô habituado com libertação, irmãos. Se tem algo que Deus me deu, foi autoridade quanto a isso. E eu, quantas vezes fui instrumento de Deus para dar um sai em nome de Jesus, no culto seguinte a pessoa manifestava de novo. Aí nós íamos lá, orávamos, repreendíamos, dava um sai, no culto seguinte a pessoa manifestava de novo. E tinha um processo de uma libertação que durava às vezes alguns cultos. Às vezes tínhamos que ir na casa da pessoa, dentre tantas outras coisas. Só que isso acontece comigo, que vou usar o nome de Jesus. Na autoridade de Jesus, dê-me a sua atenção. Ele vai usar o seu próprio nome, a autoridade suprema e maior. Ele vai dizer: sai dele e não volte nunca mais. Só que o texto diz que antes do demônio sair, ele se bate. Ele, me ajuda? Se bate. O que eu aprendo com isso? Eu te ensino. O que a gente aprende com isso é que quando está chegando na reta final de um processo de libertação, você vai tentar olhar e você vai ver o teu inimigo tentando se levantar. Você está entendendo, irmãos? Parece que não valeu esse tempo todo de oração, esse tempo todo e aí você vai achar que Deus não está nesse negócio, mas Ele está no negócio sim. Ele vai dar os seus últimos suspiros. Porque agora vem uma ordem vinda dos céus, e a ordem que está vindo dos céus é: sai dele e nunca mais volte. Sabe o que esse texto me ensina? Que vão existir problemas em que nós vamos vivê-lo uma vez só. Esse tipo de problema que esse pai viveu com seu filho era um problema de uma vez só. Deixa eu liberar algo na tua vida. Para de sofrer por aquilo que já tinha que ter ido há muito tempo. Para de achar, para de se remoer. Deixa eu liberar algo. Esse processo depressivo que tem te assolado, ele tem que ir embora para sempre. Ele não pode ter mais força na tua vida, porque não é uma palavra do pastor Alexandre, uma palavra, é o verbo vivo, que quando dá uma ordem, sai dela e nunca mais volte, é para nunca mais voltar.
Podem ser que outros males, outros problemas venham surgir, mas esse problema, nesse nível, nunca mais você vai viver, nunca mais você vai percebê-lo, nunca mais. E hoje eu vim aqui mostrar isso para você. Talvez até do dia de hoje você venha carregando algumas coisas, mas o Senhor está dizendo, tema de uma das nossas mensagens de fevereiro, até aqui, irmãos. Quando tu entender no mundo espiritual que há poder na verbalização, quando você entender que você declarar, inimigo da minha alma, tu cirandou até o dia de hoje, até aqui, mas daqui por diante, de hoje em diante, tu nunca mais vai ter poder sobre a minha casa, tu nunca mais vai ter poder sobre os meus, tu nunca mais vai tocar nos meus problemas que te assolaram, nunca mais vão te assolar, dificuldades que te envolveram, nunca mais vão te envolver. Por quê, pastor? Porque tem um Deus supremo e soberano que você serve e que hoje te trouxe nesse ambiente para dizer o quanto você é importante. Deus hoje me usa aqui nessa igreja, irmãos, para dizer o quanto você é importante. Deus hoje olha para você, e hoje uma ministração ainda com homens no ambiente, mas uma ministração para vocês mulheres, de Deus olhando para vocês com um amor tão grande, olhando para vocês com uma compaixão tão grande, olhando para vocês e a caminhada de Cristo. Eu acredito, não é o que a Bíblia diz, é o que eu acredito, que ele estava caminhando e dizendo, quando essa mãe souber o que vai acontecer, quando essa mãe entender, sabe o que vai acontecer, que eu vou entrar na intimidade dela, que eu vou falar coisas que só eu e ela e os íntimos sabem. Então é esse o Deus que nós servimos, é esse o Senhor que nós servimos. Continua crendo. De repente você olha e diz assim, mas na minha casa é somente eu. Mas é o suficiente. É o suficiente. De um Deus que te pega pela mão e te conduz, sabe, irmãos? Sabe? Te pega pela mão e te conduz. Que vai contigo. Vai contigo. Caminha contigo. Mostrando a tua importância. Aos homens do ambiente, se nós vamos aprender com Jesus e com o apóstolo Paulo que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, e o apóstolo Paulo a ressalva, eu ia falar disso na casa de Paulo, a ressalva dele é dizendo assim, vocês mulheres devem ser submissas. Por quê? Porque o marido é o cabeça da família, da casa, do corpo. Mas nós vamos aprender que o Senhor vira para os homens e diz assim: e vós homens deveis amar as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. Eu ia mostrar nessa mensagem do apóstolo Paulo que o cara está preso e ainda assim escreve 4 cartas. Escreve para a igreja em Éfeso, escreve para a igreja em Filipos, escreve aos Colossenses, e escreve para Filemão. Eu ia terminar essa mensagem com Filemão, você ia amar, irmãos. É alguém preso algemado, acorrentado, melhor dizendo. Haviam
4 turnos de soldados. Paulo está numa prisão domiciliar de uma casa alugada, mas que a Bíblia diz que esses guardas se renovavam. Só que tinha uma coisa: ele podia receber quem ele quisesse, foi o suficiente. Você está preparado para dizer assim: me dói, mas o que eu tenho é tão poderoso que está acima da minha dor e me faz ter a liberdade de liberar palavras de vida para alguém? Eu ainda não recebi tudo aquilo que eu gostaria, mas o Deus que eu sirvo é tão poderoso que mesmo que eu não tenha recebido, eu ainda consigo ser instrumento para alguém, eu ainda consigo ser boca de Deus para a vida de alguém. Deus está dizendo que esse tempo, eu tenho falado isso, falei isso mês de janeiro quase que todo, e não sei se vou repetir isso em fevereiro, mas hoje eu digo para você: esse tempo é o tempo de nos calarmos. Pastor, nos calarmos porque quem nos justifica é o Senhor. Não. O tempo de nos calarmos para entendermos tudo aquilo que o céu preparou para as nossas vidas, irmãos. É um tempo de estarmos ligados, estarmos atentos, sabe? É um tempo de ouvirmos a voz de Deus. É um tempo de nos prostrarmos diante de um Senhor, que é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, entendendo que Ele tem coisas maravilhosas para nós. É o tempo daquelas conversas durante a madrugada com Deus. É o tempo que você vai se curvar junto com a sua família. É o tempo de cultos domésticos. É o tempo de reunir a tua família, dar a mãozinha. Por enquanto, pastor, é só eu e o meu marido, não importa, chame a existência. É o tempo de dar a mão, a família toda unida, dando a mãozinha, e Deus agindo de forma poderosa, sabe, irmãos? Deus transformando o que era maldição em bênção, o que era choro em riso. Deus pegando a igreja, Deus pegando você, Deus pegando a tua casa, Ele se manifestando e liberando uma palavra de vida para nós, irmãos, liberando uma palavra de vida para nós. E hoje eu quero te apresentar esse Jesus, onde a Bíblia me dá a autoridade de dividir com você que não houve ninguém que teve um encontro com Jesus que não foi tocado de alguma forma. Não houve ninguém que tivesse tido um encontro, um contato com Jesus. Para você ter noção, os apócrifos falam disso. Os livros que não foram canonizados falam disso. Exemplo deles é Tomé, que você não vai achar na sua Bíblia. São livros canonizados que não foram canonizados. E sabe o que diz? Conta a respeito de Jesus, que ainda no ventre de Maria, na caminhada, fugindo, encontra-se Maria junto com José. Eles vão se encontrar com uma mulher à beira do caminho. Essa mulher vê a barriga de Maria. Irmãos, o sonho dessa mulher era ser mãe. O sonho dela era ter um filho. Ela diz assim: eu não quero muito, deixa eu só tocar a sua barriga. Eu só quero tocar, nada mais que isso, porque eu não posso ter filhos. Eu sou uma mulher seca, uma mulher estéril, uma mulher que não dá a luz. Já tentei de tudo, mas não consegui. Então não é inveja de você. Não era uma mulher que carregava consigo inveja de Maria. Não. Ela só queria ter a experiência de tocar numa barriga de alguém gestante já de meses, tão avolumado, uma barriga tão bonita. E ela só quer tocar, irmãos. Esse livro apócrifo, ele vai dizer que quando essa mulher toca na barriga de Jesus, ela começa a sentir algo diferente. Ela
não consegue tirar a sua mão, ela quer remover, mas não consegue. Agora a sua mão está atrelada, presa. Agora essa criança do ventre, que é Jesus, começa a mexer. E aí, irmãos, essa mulher vai sendo tomada por inteiro. E aquilo que era esterilidade, irmãos, a terra que não germinava, não frutificava, agora vai passar a frutificar. É disso que eu creio que pessoas vieram aqui sem esperança, sem expectativa, mas eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que vai além daquilo que tu pensa. O texto diz, o apóstolo Paulo ia falar disso hoje também, ele faz infinitamente mais de tudo quanto pensamos e desejamos. Nele está todo o querer e todo o efetuar, nele reside todas as coisas. E hoje é o que Deus me manda te dizer, em nome de Jesus. Vira para alguém próximo de você, diz: pode acreditar, porque Deus está entrando na sua casa hoje. Diz: Deus está entrando na sua história hoje. Deus está entrando nessa situação hoje. E quando Ele entra, irmãos, um milagre acontece. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: receba o milagre de Jesus. Receba o milagre da entrada triunfal de Jesus na sua casa. Jesus entra. E a entrada triunfal em Jerusalém, montado lá num jumentinho, onde as pessoas diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas hoje Ele entra na tua casa, Ele entra na tua história. E talvez Deus mudou essa mensagem só por você. Deus mudou tudo isso aqui só por você, para que você entenda que você não é uma pessoa qualquer, de que você é nação santa, é sacerdócio real, é povo de propriedade exclusiva de Deus, é o eleito, a eleita de Deus. E Deus te trouxe aqui para dizer: confie, confie, confie. Oh. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus. Há alguém entre nós que queira entregar a sua vida para Jesus. Tu és o som. Há alguém entre nós meu coração canta. Tu és o som. que hoje vira e diz assim: até aqui, Satanás do inferno, de hoje em diante, daqui por diante, tu nunca mais vai escravizar a minha casa. Tu és o fogo. Alguém que de fato Que aquece a minha alma. decidiu-se por Jesus. Que aquece a minha alma. Que tipo de apelo é esse, pastor? É para o novo convertido? Não. É para nós. É para mim, é para você. Que quer ver a sua história mudada. Não vou te pedir para vir à frente. Vou te dar um conselho. Até porque o meu conselho é baseado num Cristo que está mexendo com as estruturas da casa, da tua casa, da tua vida, hoje. Que vai virar para o mal e vai dizer assim: saia dela e nunca mais volte.
persegue a cada dia. Estou tão preso a estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso. preso a ti. Meu convite é simples. Se você recebeu, fique de pé. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece E os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Tu tens um nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre todo nome. Sejam curados. Tu tens um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome, no céu. Diga comigo, até aqui o inimigo entrou e talvez fez o que quis, mas a partir de hoje, quem entra é o único capaz de arrumar a casa, e que ao entrar fará moradia para todos sempre. Então solta a tua voz e diz: Satanás, a partir de hoje, você e a legião que te acompanha não pode nunca mais tocar na minha casa, na minha família, nos meus filhos, em nome de Jesus. E se você crê, ofereça o melhor de suas palmas ao Senhor Jesus.